sangue que nos purificou de todo o pecado. Pai, nós te damos graças nessa noite, ó Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, é maravilhoso. Obrigado, Pai, obrigado, ó Pai, por uma noite poderosa. Eu oro, Pai, por espírito de sabedoria e de revelação, alcançando cada um de nós no nome de Jesus. Pai, a tua palavra que é viva, que é eficaz, alcançando cada um de nós nessa noite no nome de Jesus. Livres, ó Pai, de toda a intimidação das trevas. Eu declaro você livre de toda a intimidação, livres de toda a intimidação das trevas no nome de Jesus. Mas a revelação da palavra, a revelação da palavra, a revelação da palavra de Deus, gerando fé no seu coração, sabedoria, discernimento, encorajamento, para que você possa avançar naquilo que Deus tem te chamado para fazer. Sabe por quê, querido? Porque Ele vive, Ele venceu a morte, Ele está vivo. Nós vamos cantar novamente dentro dessa música, amém? Com a convicção de que Jesus Cristo está vivo à direita do trono de Deus, à direita do trono de Deus, à direita do trono de Deus. Te adoramos, declare, declare, declare. Diga assim, eu sou. Pega a sua Bíblia aí, vamos lá juntos. Fala assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, amém? Por isso, querido, você deve se mover pela fé, amém? Não pela intimidação, mas por aquilo que está escrito na palavra de Deus, amém? Aleluia, pode sentar. Glória a Deus. Queria que o diaconato acendesse as luzes amarelas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, no último domingo nós falamos sobre a importância da visão. Amém? Você estava aqui no domingo passado, domingo à noite ou domingo pela manhã? Faz um sinal aí para mim saber. Amém? Glória a Deus. Dessa noite, querido, eu quero falar sobre algo que também é uma continuidade daquilo que a gente começou a falar no domingo. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 7, a primeira parte apenas do versículo 7. Sabe, querido, como líderes, né? Muitas vezes como pais de família, como líderes, como até empreendedores, né? Afinal de contas, o nosso culto hoje é o culto qualificados, amém? Voltado para líderes, empreendedores. Muitas vezes você tem uma visão, você tem uma direção. Muitas vezes você recebeu algo, até da parte de Deus, inclusive, para poder avançar naquilo que Deus deseja que você faça, mas talvez você não tenha clareza, amém? É necessário que você tenha clareza da visão e do propósito, para que você possa realmente avançar na direção correta, amém? Nós falamos no domingo passado sobre o poder da visão, amém? Mas ainda que eu tenha uma visão, ao longo do processo, vai ser fundamental você entender que a forma que você se vê vai definir o seu comportamento e as suas palavras nos momentos de dificuldade e de pressão. Amém? Talvez você já passou por uma situação como essa. Talvez você já resolveu abrir um negócio. Talvez você já resolveu constituir uma família. Talvez você já resolveu de alguma forma liderar alguma organização. Talvez até um departamento na igreja. Mas quando surgiram as dificuldades, as adversidades, quando surgiram, né, os problemas, qual foi a sua reação? O que você fez nesse momento? Sabe o que você fez? Você fez exatamente aquilo que você
Você agiu da forma que você se via. Essa foi a sua reação. A forma que a gente se vê define as palavras que vão sair da nossa boca. E a forma que a gente se vê define também o nosso comportamento nos momentos de dificuldade. Por isso a Bíblia fala muito sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Porque é necessário você entender o que Cristo fez, mas Cristo, o que Ele fez, querido, não diz respeito apenas ao céu. O que Jesus fez não foi apenas te livrar do inferno, embora entenda-o apenas. Amém? Isso é algo extraordinário, amém? Amém? Está comigo? Amém? Mas, querido, existe algo que Ele fez dentro de nós, no nosso espírito, no nosso homem interior. A Bíblia fala que o homem, ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita num corpo. Amém? Então, existe algo que aconteceu conosco no momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nesse momento, sim, nós somos salvos. Nesse momento, sim, os nossos pecados são perdoados. Nesse momento, sim, a eternidade passa a ser o nosso destino. Amém? Se você fez isso de forma genuína, se isso foi fruto de arrependimento e de uma fé verdadeira em Jesus Cristo, isso aconteceu com você no momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você nasceu de novo. Amém? E você se tornou filho de Deus naquele momento. Mas a pergunta é: você se vê como filho de Deus? Será que você se vê como Deus já te viu? Ou você ainda se vê com a mesma mentalidade do passado? Sabe, a forma que você se vê vai definir como você vai reagir nos momentos de pressão para cumprir a visão que Deus tem determinado para a sua vida. Amém? Aleluia. Olha o que diz aí Provérbios. Vamos ler aí Provérbios, capítulo 23, do versículo 7. A primeira parte do versículo diz o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Esse texto está falando do homem, querido. Esse texto está falando da humanidade, ou seja, assim como você imagina, ou seja, a sua autoimagem, o conceito que você tem de si próprio, assim como você imagina que você é, assim você se torna. Por isso que, ainda que as coisas de fora estejam dizendo alguma coisa, uma autoimagem correta pode fazer você ter atitudes diferentes, mesmo em momentos de pressão e dificuldade. Amém? Porque a forma que a gente se vê afeta, sim, o que sai da nossa boca. E as palavras que saem da sua boca, elas vão construir um futuro. As palavras que saem da nossa boca, elas vão construir um ambiente. As palavras que saem da nossa boca vão influenciar pessoas. As palavras que saem da nossa boca, elas vão gerar vida ou morte. As palavras que saem da nossa boca, elas existem um poder, querido, de ligar coisas na terra e ligar coisas no céu. Por isso, a forma que você se vê se torna tão importante, porque ela define como você fala. Você fala português ou você fala russo? Quem aqui fala russo? Ninguém? Por quê? Porque você é brasileiro. Você se vê dessa forma. Então, a forma que você se vê define o teu idioma. Se você se vê como filho de Deus, você deveria falar a palavra de Deus. Se você se vê como cidadão do céu, a cultura do céu deveria estar na tua boca. E não a cultura da terra. Se você se vê como filho de Deus, por que você fala a palavra do mundo? E aí você deixa, muitas vezes, de ter a reação correta, de ter o comportamento correto diante de uma doença, diante de um problema financeiro, diante de um problema de desemprego, diante de um problema de escassez, de pressão, de dificuldade, diante de uma frustração, uma decepção emocional. Como você vai reagir naquela forma? Você vai reagir exatamente da forma que você está falando. Porque toda reação, querido, todo comportamento, ele primeiro foi definido aonde? No nosso pensamento, ele se manifestou pela nossa boca e aí ele virou uma ação, uma atitude concreta, visível e física. Porque aquilo que você pensa, define o que você fala. E aquilo que você fala, define o que você faz. Amém? Isso não é nenhuma, talvez para você, não é uma grande novidade, mas é uma grande verdade. Amém?
E talvez a gente passa despercebido. Por isso é tão importante você se ver da forma correta, para que você fale de uma forma correta e tenha um comportamento correto. Amém? Olha o que diz o nosso querido apóstolo Guto, uma frase que ele falou no Toda Terça dessa semana. Ele diz o seguinte: a voz que domina os seus pensamentos domina também as suas decisões. Qual é a voz que domina os seus pensamentos? É essa voz que tem dominado as suas decisões. Sabe, querido, muitas vezes a gente coloca a culpa no diabo, mas muitas vezes a culpa é nossa. Porque nós estamos culpando o inimigo, mas você sabia que o inimigo, a única coisa que ele pode fazer é te intimidar? Ele não tem poder para impedir você de fazer nada mais, se você está em Cristo Jesus. Ele foi derrotado. Em Cristo Jesus, o diabo foi derrotado na cruz. Jesus declarou: está tudo consumado. Jesus despojou os principados, ou seja, despojar é arrancar eles da posição de governo. Jesus agora está no governo, à direita do trono de Deus, ressuscitado, vivo, e entregou para a igreja o governo da terra. As chaves do reino de Deus estão com a igreja. Amém? Mas eu preciso me ver da forma correta, para que eu possa realmente manifestar tudo que a palavra de Deus diz. Por isso, a voz que dominar os seus pensamentos é essa voz que vai definir as suas decisões. Se você pensa negativo, você vai falar negativo e você vai tomar decisões que são negativas. Agora, se você pensa alinhado com a palavra, se você fala a fé, se você pensa de acordo com a verdade, se a tua mente está sendo renovada pela palavra de Deus, se você lê a Bíblia, amém? Se você medita na palavra, se você dá atenção para ela, como foi lido aqui no momento de dízimos e oferta, se você considera a palavra de Deus como algo importante, ela passa a habitar os seus pensamentos, e ela naturalmente, querido, vai sair pela sua boca, e naturalmente ela vai definir o seu comportamento, porque assim como você imagina em sua alma, assim você é. Amém? Aleluia. Sabe, aquilo que você pensa vai definir as suas palavras e vai definir o seu comportamento. Isso é tão sério que até mesmo o diabo sabe disso. Por isso, o diabo ele trabalha no campo da mente. Sabe aonde o diabo trabalha na vida do cristão? No campo mental. Ele quer trazer confusão na mente do cristão. Porque se o cristão pensar errado, ele vai fazer errado. Se o cristão ficar confuso, com medo, amedrontado, se o cristão ficar preocupado, ansioso, ele vai tomar decisões erradas, ainda que ele seja filho de Deus. Por isso você precisa se ver como Deus te vê, para que você possa tomar decisões corretas. Queria que o cronômetro não está aparecendo ali, ó. Coloque para mim, por favor. Olha só, querido, Isaías, abre lá comigo, Isaías capítulo 36, versículo 4. Sabe, o diabo, querido, ele sempre trabalhou da mesma forma. O diabo, ele não tem criatividade, graças a Deus. A criatividade está no reino de Deus, não está no império das trevas. Por isso seja criativo, ideias sobrenaturais te alcançando, amém? Ideias divinas para você empreender aonde ninguém mais viu a oportunidade, você tendo seus olhos espirituais abertos. Por quê? Porque Deus te vê de uma forma especial e diferente, amém? Então o diabo, querido, ele sempre trabalhou da mesma forma. Como? Intimidando pessoas. Foi assim na tentação de Jesus, por exemplo, no deserto. Ele chegou intimidando Jesus, colocando o caráter, a identidade de Jesus em dúvida, tentando colocar em dúvida o poder de Deus, tentando colocar em dúvida a verdade da palavra de Deus, intimidando Jesus para que Jesus retrocedesse, desistisse, amém? Abandonasse aquela visão que ele tinha recebido da parte de Deus. O inimigo sempre vai tentar trabalhar na área da intimidação, querido. Para quê? Para confundir a sua visão e colocar em dúvida o seu futuro. Ele sempre vai tentar trabalhar no campo da mente, intimidando você. Para quê? Para confundir a sua visão. E um homem sem visão é um homem sem futuro. E um homem sem futuro, querido, ele não tem para onde ir. Qualquer lugar é destino. Por isso você precisa ter uma visão clara, amém? Por isso o diabo vai tentar intimidar você para que você perca a visão, para que você fique confuso no plano, no propósito, e dessa forma você fique em dúvida sobre o seu futuro. E isso é em todas as áreas, ministerial. Talvez Deus te chamou para ser um pregador,
Talvez Deus te chamou para ser um profeta. Talvez Deus te chamou para ser um mestre. Talvez Deus te chamou para ser um pastor. Talvez Deus te chamou para os 5 dons ministeriais. Mas o diabo está te intimidando a você não avançar. O diabo está usando a intimidação para colocar em dúvida quem você é. O diabo está usando a intimidação para mostrar para você o tamanho do problema, as circunstâncias. Por quê? Porque se ele confundir a tua visão, você vai ficar em dúvida sobre o seu futuro. Por isso eu preciso ter convicção de quem eu sou em Cristo Jesus, para que dessa forma a visão fique clara no meu coração. Amém? Olha o que aconteceu lá, esse texto em Isaías 36, vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Isaías 36, versículo 4 e o versículo 5. O que está acontecendo aqui? O rei de Israel, o rei de Judá, os reinos estavam divididos. Então, o rei de Judá, Ezequias, ele era um homem que temia a Deus. A Bíblia fala que ele foi um dos maiores reis que temiam, que houve já em Israel. Ele temia ao Senhor, ele praticava a palavra, amém? Mas mesmo assim o inimigo se levantou contra ele. O exército da Síria se levantou contra o rei Ezequias. E esse exército era um exército poderoso, que já tinha vencido muitos outros inimigos. Talvez você tenha um negócio, né? E você, quando você faz uma pesquisa de mercado, você analisa, rapaz, essa empresa tem tantas filiais. Esse outro aqui tem tanto dinheiro para publicidade. Esse outro aqui tem tanta capacidade produtiva. E você se sente, né, encurralado, às vezes pequeno, diante de um adversário tão grande. Pois é. Era exatamente assim que o reino de Judá se sentia nesse momento aqui. Encurralado dos 4 cantos, sem saída, preso, pequeno, diante de um inimigo que era, na verdade, fisicamente falando, muito maior do que ele, que tinha recursos militares muito mais poderosos. Ou seja, do ponto de vista natural, era o fim de Judá. Talvez você olhe para a tua empresa e pense, do ponto de vista natural, é o fim da minha empresa, eu vou quebrar, eu vou fechar. Mas será que é verdade ou é só intimidação? Olha o que diz aí, Isaías 36, versículo 4, olha o que acontece. O rei da Síria, então, ele resolve mandar o exército cerca Jerusalém, mas ele não ataca logo de primeira. Ele primeiro manda um mensageiro para falar com Ezequias e os seus líderes. E o nome desse mensageiro era Rabzaqué. Amém? Rabzaqué. Olha o que diz o versículo 4. Rabzaqué disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria. Que confiança é essa que vocês têm? Bem, posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Sabe, querido, é interessante que mesmo o rei da Síria, sendo muito mais forte, ele não chegou atacando. Primeiro ele tentou intimidar. Porque ele queria abalar a confiança daquelas pessoas. Ele queria abalar a confiança dos guerreiros. Ele queria abalar a confiança do rei. Ele queria botar em dúvida a visão, o propósito, a capacidade, a identidade. Ele queria abalar a confiança, a fé, a esperança daqueles homens para que eles caíssem antes mesmo da batalha. Sabe, querida, tem muitas batalhas que nós perdemos, não porque o diabo é forte, mas porque ele consegue nos intimidar e a gente recua. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, não é porque o diabo tem poder, não, porque ele não tem perto de Cristo Jesus, mas ele consegue nos enganar com palavras de mentira e roubar de nós a nossa confiança na palavra de Deus. E essa era a tentativa que o inimigo estava tentando aqui fazer. O rei Ezequias e Jerusalém estavam cercados pelo rei da Síria e todo o seu exército inimigo estava ali rodeando aquela cidade, mas ele não chegou atacando. Antes do confronto, o inimigo sempre vai usar a intimidação
para tentar abalar a sua confiança. Por isso, querido, que a fé ela tem que ser um firme fundamento. Por isso que o justo vive pela fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Porque quando esses fundamentos não estão sólidos, você é intimidado pelo diabo. Mesmo tendo uma visão, muitas vezes o inimigo vai tentar intimidar você para você desistir. Por isso, nessa hora, querido, a forma que você se vê, a palavra que você carrega, a revelação de quem você é em Cristo Jesus, vai fazer toda a diferença para você ter a palavra certa, no momento certo, e não desistir do plano de Deus na tua vida. Amém? Eu declaro você livre de toda intimidação. Amém? Eu declaro você livre de todo espírito de intimidação no nome de Jesus. Mas a revelação da palavra de Deus, te encorajando, te dando ousadia, fé, sabedoria, para você avançar no nome de Jesus. Olha o que diz o verso 11, desse mesmo capítulo 36, verso 11. Então, como eu disse, né, o mensageiro do rei da Síria chegou lá intimidando, com um discurso, botando em dúvida a confiança do rei e daquele povo. E olha o que diz o versículo 11. Então Eliaquim, Sebiná e Joá disseram a Rabizaque: por favor, fale com esses seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabizaque lhe respondeu: você pensa que o meu senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha, e que junto com vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Olha a intimidação. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Os líderes do rei Ezequias falaram com o mensageiro para não falar em hebraico, que ele poderia falar em outro idioma. Por quê? Eles não queriam que o povo que estava protegendo a muralha, os guardas, amém? Aqueles que estavam ali vigilantes, prontos para a batalha, eles não queriam que aqueles homens fossem intimidados. Sabe, querido, se você é líder na tua empresa, você precisa zelar pelo ambiente dela. Se você é líder de um departamento da igreja, você precisa zelar pelo departamento, pelo ambiente do departamento da igreja. Se você é líder na sua casa, você precisa zelar pelo ambiente da tua casa. Você deve proteger o ambiente, querido, dessas palavras de intimidação. Era isso que aqueles homens tentaram fazer no início. Olha, fala em outro idioma, porque senão o povo que está com a gente vai ficar com medo. Senão o povo que está com a gente vai desistir. Senão esse pessoal que está aqui, ó, em cima da muralha, eles vão sair correndo, eles vão nos abandonar. Essa era a estratégia do rei da Síria. Ele queria intimidar os guerreiros, intimidar o povo, para que o povo ficasse com medo, para que o povo ficasse preso, refém desse espírito de intimidação e abandonasse o plano e a visão de Deus. Os três líderes do rei tentaram convencê-lo a mudar de ideia, mas essa era a sua intenção. Por isso ele falou em hebraico e trouxe, intimidação para todo o povo que estava com eles. Sabe, querido, o diabo ele conhece o poder das palavras. Por isso a intimidação é a linguagem das trevas. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, o medo também te alcança pelas palavras que você escuta. Da mesma forma, querido, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a incredulidade ou o medo, amém? Ela alcança o seu coração, se você expor o seu ouvido às palavras erradas. Por isso que você deve vir para a igreja, por isso que você deve ler a Bíblia, por isso que você deve escutar a ministração na sua casa, por isso que nós temos louvores que cantam a palavra. Para quê? Para que a fé possa alcançar o teu coração e você fique livre de toda a intimidação no nome de Jesus. Amém? Querido, as palavras elas geram ambientes, e ambientes intimidadores vão gerar pessoas inseguras, fracas e tímidas. Você já conheceu alguém assim? Uma pessoa retraída demais, muito tímida, muito insegura. Você já trabalhou com alguém assim? Você tem um funcionário assim?
Por que ele é desse jeito? Provavelmente, querido, ele cresceu ou ele passou muito tempo em um ambiente intimidador, aonde o medo prevalecia sobre a liberdade. E as pessoas estavam sempre com medo de falar sua opinião, sempre com medo de dar uma ideia, sempre com medo de propor uma alternativa. E dessa forma, aquela pessoa, de tanta receber intimidações, ela foi sendo reprimida, e hoje ela se tornou uma pessoa insegura, tímida e fraca. Essa é a consequência de você estar em ambientes intimidadores. Querido, não faça da sua casa um ambiente intimidador. Faça da sua casa um ambiente de regras, mas também de liberdade, aonde os seus filhos possam ter limites, mas eles também têm que ter a liberdade de tentar, de ter iniciativa, de dar até mesmo a sua opinião. Sabe por quê? Porque senão eles vão crescer e vão se tornar o que hoje nós chamamos geração Nutella. Uma geração fraca, frágil, tímida, que não tem coragem, que não tem ousadia, que não quer correr risco, que está acomodada jogando videogame mesmo com 40 anos de idade. Esse é fruto de um ambiente onde a coragem, a ousadia não foi estimulada nas pessoas. Pode ser fruto de um ambiente de intimidação. Esse não pode ser o ambiente da nossa casa, esse não pode ser o ambiente do nosso trabalho. Pastor, mas o meu chefe é assim. Então, em nome de Jesus, eu declaro você tendo revelação da palavra. Porque Deus vai te dar sabedoria e graça para influenciar o ambiente que você trabalha. Deus vai te dar sabedoria e graça para não ser intimidado pelas mentiras do diabo, amém? Para que você possa carregar a palavra de Deus no teu coração. Para que fé no seu coração seja como uma luz no meio das trevas, resplandecendo no seu trabalho, no nome de Jesus. Aleluia! Sabe, querido, as palavras elas têm o poder de construir as coisas. Por isso que debaixo da intimidação, a fé dá lugar ao medo e a ousadia sucumbe para a incredulidade. Debaixo de um ambiente de intimidação, a fé dá lugar ao medo. Querido, medo não é de Deus. Nós não recebemos espírito de medo. O medo, ele tem a ver com as trevas. O diabo é que opera no medo. Deus não trabalha no medo. Ninguém vai para o céu porque está com medo do inferno. A gente vai para o céu porque a gente ama só o Senhor. O medo da condenação não impede ninguém de cometer crime. Senão, os presídios estariam vazios. O medo da punição, querido, não é suficiente para fazer você mudar de vida. O medo da punição não leva ninguém ao arrependimento. O medo da punição não faz você amadurecer e crescer na presença de Deus. Amém? A intimidação, o medo, a intimidação, ela não produz maturidade, ela não produz crescimento. Ei, não crie os seus filhos com medo. Seja uma influência positiva. Tenha regras, limites e seja um exemplo. Mas não opere em cima do medo. Por quê? Porque o medo vai aprisioná-los. O medo não vai encorajá-los. E quando eles se tornarem adultos, eles terão que correr risco. Eles terão que assumir um cargo de liderança. Eles terão que talvez fazer uma viagem para um lugar arriscado. E aí? Será que eles vão aceitar o convite ou vão pedir demissão? Então, gere encorajamento. Querido, o Espírito Santo, a palavra, para o Espírito Santo no grego é paracletos. Paracletos é consolador, encorajador. É o contrário do medo. É para trazer coragem e encorajamento, para dar revelação de quem nós somos em Cristo Jesus. Aleluia. Como Deus te vê? Como será que Deus te vê em Cristo Jesus? Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 14. Sabe, querido, qual é o grande remédio para você ficar livre da intimidação? A revelação da paternidade. A revelação da paternidade de Deus, ela vai fazer você livre de toda a intimidação do diabo. Quanto mais revelação você tem da paternidade de Deus, menos medo do diabo você tem. Não é, querido, como eu disse, não é a quantidade de conhecimento que faz você perder o medo do diabo. Porque eu já vi muito teólogo com medo de expulsar demônio. Amém? É a revelação da paternidade. É a revelação de quem Deus é.
É revelação de que Deus está com você. É revelação do poder de Deus que habita em você. É revelação do poder que opera em você. É revelação da tua posição em Cristo. É revelação de quem você se tornou nele. É essa revelação da paternidade que te enche de coragem. Porque a Bíblia diz que é o verdadeiro amor que lança fora todo medo. É o verdadeiro amor, querido. Esse é amor de Deus que lança fora o medo. Sabe por que você tem medo de fracassar? Porque você não tem certeza que Deus te ama. Por isso que você não tenta. Pastor, querido. Porque se Deus te ama, qual o problema de errar? Pastor, mas se eu errar, as pessoas vão me deixar. Mas Deus te ama. Mas se eu errar, o dinheiro vai faltar. Mas Deus te ama. Ei, mas se eu errar, as pessoas vão fechar as portas. Mas Deus te ama. O que tem nessa terra mais forte do que o amor de Deus? Nada. Quem tem a revelação do amor de Deus, querido, está disponível para correr risco. E aí ele vive pela fé. Porque a fé é a certeza do que eu não vejo. A fé é a certeza que eu não vejo. Se você vive pelo que vê, você não está correndo muito risco. Você está confiando no dinheiro, você está confiando na sabedoria humana, você está confiando no que você está tocando, você está confiando naquilo que você está vendo. Mas a fé é confiar no invisível. Só quem tem certeza que é amado. Só quem tem certeza que Deus está com ele. Só quem tem certeza que ele nasceu de novo, que é filho de Deus, tem essa coragem, essa ousadia. Por quê? Porque já passou da fase de ficar com medo do diabo. Já perdeu, o diabo já não consegue mais prender ele nessa mentira. Olha o que diz aí, Romanos, capítulo 8, versículo 14. Apóstolo Paulo falando para os cristãos, amém? A carta de Romanos foi escrita para a igreja, foi escrita para os cristãos, ela não foi escrita para o mundo. Ela foi escrita para a igreja, quem nasceu de novo. Essas pessoas eram crentes, elas já tinham Jesus como Senhor e Salvador, mas elas ainda precisavam ser instruídas pela palavra de Deus, para terem a revelação da verdade. Sabe, querido, quando você aceita Jesus não é o fim. Quando você aceita Jesus é o começo. A tua mente precisa ser renovada pela palavra de Deus, para que você tenha uma visão correta sobre si próprio, e dessa forma você possa avançar no plano e no propósito que Deus tem na tua vida. Amém? Era o caso desses cristãos de Roma, que precisavam ser instruídos pela palavra de Deus. Eles já tinham o Espírito Santo, eles já estavam salvos, eles já estavam indo para o céu, mas eles não tinham a revelação completa do que é ser filho de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, teve que escrever essa carta. E olha o que ele diz aí em Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe, querido, quando você é filho de Deus, você não é guiado pela intimidação. Você é guiado pelo Espírito de Deus, que habita em você. A intimidação, você consegue discernir ela e percebe que ela vem de fora, que ela não vem de dentro. E aí você sabe que ela já não é nem verdadeira mais, porque se ela vem de fora. Por quê? Porque os filhos de Deus são guiados por dentro. O filho de Deus não se move pelo que está do lado de fora, pelo menos não deveria. Porque as coisas do lado de fora, querido, primeiro, você não controla. Né? A gente estava até falando esses dias no café, eu controlo a minha vida, mas eu não controlo o que acontece do lado de fora da minha vida. Eu não controlo o tempo, eu não controlo a política, eu não controlo a economia, eu não controlo a vida de ninguém aqui da igreja. Eu não controlo nada, além de mim mesmo. Eu não controlo a vida da minha esposa, eu não controlo a vida dos meus filhos. Eu não tenho controle sobre as circunstâncias, eu não tenho controle sobre o que acontece do lado de fora. Mas eu sou guiado pelo que está do lado de dentro. Eu posso ser guiado pelo Espírito de Deus que habita em mim, mesmo em situações complicadas do lado de fora, mesmo em situações desafiadoras do lado de fora. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. É o que está escrito aí na tua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam, quem? Os filhos, aqueles que são filhos de Deus, eles não receberam o quê? Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, ou seja, com medo. Nós não recebemos, querido, quando a gente aceita Jesus, a gente não recebe um espírito de escravidão, para viver com medo.
Nós recebemos um Espírito que nos liberta, é o Espírito da vida. E aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade, é o que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo, ele não veio escravizar o homem, ele veio libertar o homem do lado de dentro, inclusive. Para que o homem ficasse livre das mentiras do diabo que estavam na sua mente. Para que dessa forma ele tivesse discernimento espiritual e revelação da verdade, da sua identidade, da sua herança e do seu propósito. Para que você possa declarar e praticar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. O Espírito Santo está dentro de você, para que você viva exatamente isso. E ele não está te fazendo escravo, você tem liberdade. Amém? Olha só, porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Não, querido, no reino de Deus não tem escravo. Escravo é só no império das trevas. Escravo do pecado, é a humanidade, está presa, está aprisionada no império. Ela não consegue sair de lá. Ela precisa de alguém que vá lá libertá-la. A humanidade precisa de um libertador. Mas para libertar tem que pagar o resgate. Alguém tem que morrer para libertar quem está morto. Jesus morreu pela humanidade. Ele pagou o resgate com o seu próprio sangue. Ele é o libertador da humanidade e arranca as pessoas do império das trevas e coloca elas no reino do Filho do seu amor. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, ou seja, para viverem com medo, não. Mas receberam o quê? Receberam espírito de adoção. Espírito de paternidade. Você recebeu um Espírito, querido, que te fez filho de Deus. Amém? Olha o que diz aí: por meio do qual clamamos, Abba, Pai, ou Paizinho amado, Paizinho querido. A revelação da paternidade, ela vai quebrar sua religiosidade. Porque quando você não tem revelação da paternidade, você chama Deus apenas de Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando você tem a revelação da paternidade, você agora só chama ele de papai. Porque agora você tem intimidade com ele. Porque é assim que um filho se dirige ao seu pai. A boca fala o que o coração está cheio, está vendo? A forma que você se vê define as suas palavras, não tem jeito. A forma que você se imagina define como você é. Se você se vê como filho, você ora assim: Pai. Se você se vê como escravo, você fala assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque você não tem a revelação da paternidade. Mas olha o que diz aí: porque vocês receberam o quê? Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Pastor, como é que eu sei que eu sou filho? Olha para dentro. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Não é uma carteirinha de membro da igreja. Inclusive, você pode até ser membro da igreja e não ser filho de Deus. Porque eu não faço exame de DNA espiritual para saber se você nasceu de novo. Não é? Mas se você nasceu de novo, querido, o Espírito Santo ele vai testificar no teu espírito que você é um filho de Deus. No seu próprio espírito você tem a certeza, a convicção de que você nasceu de novo. E olha o que diz: e se somos filhos, quem aqui é filho de Deus? Quem não levantou está na dúvida, mas eu declaro que você vai ter essa revelação até o final do culto no nome de Jesus, amém? Oh, aleluia. Olha o que diz aí: se somos filhos, somos também herdeiros. Opa! Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, se eu sou filho de Deus, eu também passo a ter direitos, que não tem a ver com as minhas obras, mas tem a ver com a minha nova natureza. E aí o religioso também fica agora pensativo. Porque a religião, ela te ensina o seguinte: faça isso para receber isso de Deus. Mas isso, querido, é a lei. Isso não é o cristianismo. O cristianismo, a salvação é pela graça, não é pelas obras. E o que é salvação? Tudo. É o sozo. É cura divina. Cura divina não é pelas obras,
é pela graça. Provisão divina não é pelas obras, é pela graça. Perdão dos pecados não é pelas obras, é pela graça. Vida eterna não é pelas obras, é pela graça. Como eu recebo? Só tem um jeito, pela fé. Só tem um jeito, pela fé em Jesus como Senhor e Salvador. Fé na palavra de Deus. Acreditar naquilo que está escrito a respeito de quem você se tornou em Cristo Jesus. Acreditar numa firme convicção, um firme fundamento. Não é acreditar aqui, é acreditar aqui, no coração. Porque a fé é do coração, a fé não é teologia mental. A fé é revelação da palavra no teu espírito, no teu homem interior. Amém? É uma revelação profunda que alcança o teu coração, que muda você de dentro para fora. Porque você nasce de novo, então você é diferente. Amém? E aí você passa a crer na palavra e as promessas de Deus. Aquilo que Cristo conquistou, a sua herança. O que um filho faz para merecer a herança? Pensa aí. Nada. Essa é a resposta. O que um filho faz para receber a sua herança? Ele não faz nada. Ele só precisa saber de uma coisa: que ele tem direito. Será que você sabe? Talvez você não está fazendo nada. Mas será que você sabe o que você tem direito em Cristo Jesus? O que Jesus conquistou? Qual é a herança que Cristo te deu quando ele venceu a morte e ressuscitou? Será que você se vê como herdeiro ou você se vê como órfão, miserável, abandonado? Você se vê como filho amado ou você se vê como um órfão rejeitado? Você se vê como escravo do pecado ou você se vê como herdeiro das promessas de Deus, rei e sacerdote? A forma que você se vê, querido, define o que você fala. E o que você fala define o seu comportamento. E o seu comportamento está definindo a tua vida até o dia de hoje. Sabe como é que está a sua vida hoje? Ela é fruto daquilo que você estava crendo ontem. Ela é fruto daquilo que você pensou mês passado, que você estava crendo no ano passado. Isso é o resultado das suas palavras. Isso é o resultado das suas escolhas. Isso é o resultado da forma que você se vê, ou se via, corrigindo. Isso é o resultado da tua fé até o dia de hoje. Como você se vê, querido, como você se imagina, assim vai ser. Amém? Por isso você precisa se ver da forma correta. Aleluia. Em Cristo Jesus, Deus te vê como filho amado e não como escravo refém do medo. Deus não nos vê, querido, como escravos, como reféns do diabo. Não, não, não. Quando Deus olha para nós, Ele vê: lá vai o meu filho amado, em quem eu me alegro. Foi isso que Ele disse para Jesus, querido, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão. E eu te pergunto, o que Jesus tinha feito até aquele momento? Nada. No ministério, estou falando do ponto do ministério, da missão, do propósito. O que Jesus tinha feito até aquele momento? Nada. Ele só estava adorando a Deus, servindo a Deus. Mas a revelação da paternidade, ela vai trazer encorajamento, querido. Quando você tem a revelação da paternidade de Deus, você vai ficar livre do medo. Ainda que o teu pai, ainda que a tua infância, ainda que o teu chefe sejam pessoas intimidadores, a paternidade de Deus vai libertar você de todo o medo no nome de Jesus. Por isso você precisa ter a revelação da paternidade de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 17. Sabe, herdeiro no original significa alguém que recebe por direito de filiação a sua parte designada da herança. Existe uma herança que é minha, não porque eu faço, mas pelo aquilo que Cristo fez por mim. É um direito que Cristo conquistou, pagou com a própria vida, pagou um preço altíssimo. Porque talvez você pense assim: nossa, pastor, mas eu não tenho que fazer nada, alguém já fez muito. Um inocente morreu por você. Ele foi torturado, ele foi espancado, cuspiram na cara dele. Pregaram ele ficou sentindo dor horas e horas e horas. Por isso hoje você é abençoado. Então, não, entende? Um preço alto já foi pago. Mas você hoje, por direito, tem
acesso a essa herança. Sabe, querido, a intimidação é só barulho para quem sabe que está em Cristo Jesus. Sabe, quando a gente tem revelação da paternidade, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. E esse amor, né, enraizado no meu coração, ele vai fazer com que eu tenha uma visão de si mesmo diferente. Ainda que as pessoas me rejeitem, ainda que eu tenha passado por traumas na infância, ainda que eu sofri abuso, querido, o verdadeiro amor lança fora todo medo. A revelação da paternidade de Deus, ela pode alcançar você, renovar a tua mente, consolar as suas emoções, modificar a tua autoimagem e fazer você se ver diferente. Quem aqui nunca conheceu o testemunho de um órfão que virou empresário? Quem aqui nunca viu um testemunho de uma prostituta que se converteu e hoje ela é uma mãe de família? Quem aqui nunca ouviu o testemunho de uma mudança radical, transformadora, sobrenatural, de alguém que mudou completamente a sua história por causa do Evangelho? A minha história foi completamente mudada. Eu tenho certeza que a sua também. Por quê? Porque a revelação da verdade, ela vai mudar completamente a tua trajetória de vida. A revelação da paternidade. Olha o que diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sabe, o Espírito Santo que nós recebemos, e o louvor pode ir se preparando para subir. O Espírito Santo que nós recebemos quando aceitamos Jesus. O Espírito Santo que nós recebemos quando aceitamos Jesus. Ele é o Espírito, não é um espírito de medo. Não é um espírito de covardia. Amém? Pelo contrário, é um espírito de poder, de amor e de moderação. Por isso você pode sim se mover pela fé em Cristo Jesus. Sabe, coragem e ousadia devem ser a nossa resposta diante da intimidação do diabo. Sabe, toda vez que o diabo tinha que resolver aumentar o barulho em volta de você, todas as vezes que as vozes começarem a tentar fazer você desistir, todas as vezes que a tempestade começar a bater no seu barco, todas as vezes que a intimidação quiser paralisar você, nessa hora, você precisa se lembrar de quem você é em Cristo Jesus. E você precisa se levantar, querido, na autoridade do nome de Jesus, abrindo a sua boca, declarando a palavra de Deus, porque se as palavras do diabo trazem intimidação, a palavra de Deus na sua boca tem poder para mudar a circunstância. Pensa nisso, se as palavras do diabo, elas podem trazer intimidação, a palavra de Deus na sua boca, ela pode mudar as circunstâncias. Aleluia, fica de pé no seu lugar. Oh, aleluia. Ah, querido, para aquele que tem a revelação de que está em Cristo Jesus, intimidação só vai ser apenas barulho. Olha o que diz aí em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Os instrumentos podem estar tocando. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabe, querido, esse é o espírito da fé. O Espírito Santo é o Espírito da fé. O Espírito Santo é o Espírito de ousadia. O Espírito Santo é a unção que Deus libera sobre as nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos anunciar a palavra de Deus com ousadia nos momentos de pressão e de dificuldade. Por isso você precisa, querido, se expor à palavra de Deus. Você precisa ouvir e ouvir a palavra de Deus, para que fé chegue no seu coração e que nessa hora de pressão você se levante na ousadia do Espírito de Deus, declarando aquilo que crê, aquilo que está no seu coração, mudando a realidade no nome de Jesus. Ah, querido, qual é a realidade que você precisa mudar? Qual é a realidade que você precisa mudar nessa noite? É a realidade do seu trabalho? Qual área da tua vida o diabo tem tentado te intimidar, colocar medo, dúvida? Qual área da tua vida que o diabo tem tentado
confundir você, apagar essa visão clara do futuro. Nessa noite eu te encorajo no nome de Jesus a abrir a tua boca declarando que você não recebeu o espírito de medo, mas você recebeu o espírito de quê? De poder, de amor e de moderação. Ei, você não recebeu o espírito de medo, você recebeu o espírito de poder, de amor e de moderação. Esse é o Espírito de Deus que habita em você, para que você se levante, querido, na ousadia do Espírito. Na ousadia do Espírito. Comece você a orar em outras línguas, querido, que você orasse em outras línguas nesse tempo. Pai, nós rejeitamos todo espírito de medo, todo espírito de medo, todo espírito de medo. Ei, batendo em retirada no nome de Jesus, batendo em retirada no nome de Jesus, toda a intimidação do diabo, ei, eu rejeito no nome de Jesus sobre a vida de cada um de nós. Ei, porque nós não recebemos espírito de medo. Ei, nós não recebemos espírito de medo. Ei, naria soconde de rebas, requete de bandaria catalariaba naria soconde. Ei, começa a declarar, querido. Abre a tua boca e começa a declarar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua empresa, seu trabalho. Ei, começa a declarar aquilo que você crê. Começa a declarar que você tem uma herança. Você é herdeiro de Deus. Ei, Deus é seu Pai. Ei, você tem uma herança nele. Ele está com você. Nesse momento, amém? Se você já
É um culto para você ser encorajado, amém? Então eu queria te encorajar a sair do seu lugar, a procurar alguém nesse momento e orar junto com essa pessoa, amém? Sabe, Ezequias, quando no momento de pressão, ele procurou o profeta Isaías, para que juntos eles tivessem uma palavra de Deus e uma direção clara de como eles podiam avançar. Sabe, querido, o Espírito Santo habita em você, amém? Mas você não está sozinho, amém? O Espírito Santo, ele habita em você. Você não é guiado pelas pessoas, você é guiado pelo Espírito. Mas não existe cristianismo solitário, amém? Então eu queria que você saísse do seu lugar, de preferência homem com homem, mulher com mulher, mas que você fosse até essa pessoa, perguntasse o nome dela, orasse por ela, uma oração, aquela que você sentir no teu coração, amém? Mas libere para ela uma palavra de bênção. O louvor vai continuar tocando, nós vamos continuar orando.